Olá, que tal? Olha, estamos aqui na nossa última videoaula do bloco 3, né, que é a avaliação em sociedade do nosso curso Letramento em Avaliação para Professores de Espanhol como Língua Adicional, né? E esse tema, né, a gente traz uma perspectiva assim mais humana, né, da avaliação e o quanto pesa a avaliação na nossa sociedade, né? Tanto que o tema da aula é avaliação como transformação social, né? O nosso tema é 18. Antepenúltimo tema do nosso curso. Estamos chegando lá. Tranquilo, hein? Tranquilo. Então, uma pergunta bem tranquila também, como o nosso curso, beleza, sem queimar neurônios, né? Você acredita que os nossos processos de avaliação, eles impactam na nossa sociedade? De que maneira, né? É muito comum essa atribuição de culpa de alunos e professores, né? O professor fala que o aluno reprovou, o aluno fala que o professor que reprovou o aluno porque não quis dar 0,1, não quis dar 0,2 ou não quis dar 10 pontos, né? Então a gente tem essa eterna luta, essa eterna discussão aí, né? Mas a questão é, de que forma isso impacta, né? Esse processo avaliativo, ele impacta de uma forma que e marca as nossas vidas, né? Se a gente for pensar, como eu já disse também, em algum momento do curso, que uma professora me marcou muito, mas eu também tive professores que tive experiências muito ruins, né? E eu acho que isso nos afasta daquela área do conhecimento, já que a gente também já não tem muita aptidão, né? E vai nos afastando. Mas no nosso contexto aqui do ensino de uma língua adicional, eu vejo que a gente é, como se diz, um fator determinante na continuação, ou pode ser um fator determinante, porque existem vários outros fatores externos, internos, enfim, que podem motivar o aluno e fazer com que ele siga ou com que ele pare, né? E aí a gente vê que o índice muito grande de reprovação, por exemplo, em áreas do conhecimento de exatas, né? Nas universidades, tem pesquisas que mostram, enfim. Então, a avaliação impacta, sim, diretamente na vida dos envolvidos, dos nossos alunos, dos responsáveis, dos pais, entendeu? Nesse sentido, mas pode impactar de maneira positiva ou negativa, né? Então, eu trouxe um texto aqui de Borges, que fala que a educação não é um artigo de luxo, né? Como muitos pensam, ou ao menos não deveria ser. Todas as pessoas que devem ter acesso à educação, e não a qualquer educação, né? Não é acesso à escola, é acesso à educação de fato, né? E sim aquela que contribua para desenvolver sua humanidade, sua compreensão do mundo e suas habilidades, né? Entender a natureza de uma avaliação nos leva a entender as diferentes visões que o ser humano pode ter diante do mundo. E a partir de um paradigma tradicional positivista, uma avaliação se associa com um sistema de medição, né, que vem lá de trás de Tyler, né, que leva consigo o julgamento relacionado com as sanções e recompensas, o que seguramente produz temor e tensão entre os sujeitos avaliados e se transforma em um obstáculo que impede que as práticas avaliativas sejam bem acolhidas em muitas situações, né? Como a gente viu lá no começo sobre experiências, é aterrorizante, né? Mesmo a gente adulto, na faculdade, né? É um momento de tensão, e aí, na verdade, que não deveria ser, né? Nesse sentido, consideramos a avaliação como uma reflexão sistemática, contextualizada, humanizante e transformadora, encaminhada, né, que leva a estabelecer e compreender os sentidos, as potencialidades, as significações, as qualidades, a pertinência, o impacto, assim como também as limitações e obstáculos que impedem que se concretizem as intenções educativas e ideais de formação. Consequentemente, a avaliação não deve ser reduzida a um só momento na rota educativa, né? Não é só aquele momento da prova, né? Não deveria ser, né? Como espaço formativo, transformador e humanizante, se exige que essa se transforme em um pilar permanente. Então, a avaliação antes e depois é mais que só um instrumento ou ferramenta, né? Ela há de se constituir como uma prática reflexiva e uma reflexão prática sobre o discernimento e sobre a aprendizagem. Isso implica que se a conceba como prática de compreensão e ressignificação das ações, dos resultados e da realidade.
É nesse ponto em que consideramos necessário dar uma ênfase, né, ou enfatizar o seguinte: a avaliação deve ser, antes de tudo, humanizante e emancipadora, desde o enfoque freiriano, né? Olha aí, Paulo Freire. Essas características, né, conferem a essa experiência o seu valor formativo. Então, para se alcançar esse propósito, né, os sujeitos, tanto avaliadores como avaliados, e aqui também coloca, como a gente já viu, o aluno como um ser ativo no seu próprio processo de aprendizagem, né? Nós temos que perceber essa prática como uma oportunidade que possibilite uma reflexão crítica que forneça elementos para tomar decisões em relação ou rumo ao melhoramento contínuo, ao mesmo tempo que permite identificar as limitações, as fortalezas, potencializar as capacidades e se transformar na base de motivação contínua, rumo também à autossuperação dos que participam dela, né? E a avaliação concebida a partir de um ponto de vista de humanização, ela vai, antes de tudo, ela se antepõe à formação pessoal e social, né? Diante da medição exclusiva da eficiência e do rendimento acadêmico. Então, ela prioriza a formação pessoal e social, né? E segundo Paulo Freire, né, o ser humano aprende como meio de sobrevivência, mas também como meio para ser mais humano, né? Ou deveria ser, né? A educação e com ela, a avaliação deveriam cumprir com esses propósitos. Atualmente, o próprio conhecimento está se transformando em um produto que permite adquirir outros produtos. E eu gostaria de problematizar com você que está aqui agora, coloquei questões atuais em relação aos cursos EAD, né? Essa aula está sendo gravada agora, né, em dezembro de 2023, né? Não sei quando você vai ver esse vídeo, mas está em discussão a questão dos cursos de licenciatura EAD, né? Nesse sentido que o ministro está querendo retirar, por exemplo, 100% dos cursos de licenciatura EAD, totalmente à distância. E assim é questionável porque em muitas instituições particulares virou como um produto, né? Como um meio de lucro, sem se atentar muito à qualidade dos cursos. E gostaria de deixar claro que eu sou, obviamente, uma defensora dos cursos EAD, porque esse mesmo, inclusive, por acreditar nisso, eu estou investindo meu tempo nesse curso que é EAD, tá? Mas no sentido de problematizar que em alguns casos, né, esses cursos de licenciatura estão funcionando como um produto, né, sem muita atenção à qualidade, nesse sentido, tá? Então, o conhecimento ele tem sentido no momento em que, na medida em que transforma e habilita o ser humano em e para saber pensar e fazer, assim como possibilita avaliar os atos, os de outros e as propostas de vida que dá ao mesmo sujeito e os que oferece à sociedade. Então, a avaliação é um sentido de vida, não um instrumento dela. Achei bem forte essa afirmação.